بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد قال الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه النسائي وابن ماجه وأحمد عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dando como últimas lições para a questão relacionada à peregrinação, a nossa viagem, em particular aos irmãos que Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhes a sorte e a oportunidade de visitarem a casa de Allah subhanahu wa ta'ala em Makkah Mukarrama, assim como cumprirem com o cumprimento do quinto pilar do Islã, que é a peregrinação. Nós falamos dos aspectos importantes em Makkah, do Hajj. Hoje vamos falar mais uma lição relacionada à virtude de Medina Munawwara. Falamos da mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoje vamos falar de outras mesquitas que encontram-se em Medina Munawwara. Portanto, o maior destaque será para Masjid Quba e falaremos também de outras mesquitas. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão acerca da primeira mesquita que foi construída no Islã, portanto estabelecida pelo profeta sallallahu alaihi wasallam após a sua chegada a Medina Munawwara, no percurso da Hijra, da migração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca deste masjid: la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi. Certamente a mesquita fundada sobre a piedade desde o primeiro dia tem mais direito de que nela te mantenhas, que te faça presente, que habites o masjid, não é? Desde o primeiro dia que foi construído com o min awwal ala taqwa, com a essência da fé. Aqui os comentadores, os exegetas, como Ibn Kathir e At-Tabari, dizem que o motivo de revelação deste versículo referia-se, não é, ao Masjid Quba, que foi fundado sobre o Taqwa desde o seu primeiro dia. E nós iremos falar porque Allah fala deste Masjid, chama de Ussisa ala Taqwa, foi fundado sob o temor. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse acerca de um salat efetuado no Masjid Quba. Hadith de Sahel bin Hunayf, que encontra-se na Nasai ibn Majah, assim como Musnad Ahmad. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: man tatahhara fi baytihi thumma ata Masjid Quba fasalla fihi kana lahu ka'ajri umrah. Quem fizer ablução em sua casa, depois vier até a mesquita de Quba e nela rezar, fizer o salat no Masjid Quba, terá recompensa equivalente a uma umrah. Portanto, é uma recompensa nobre que Allah subhanahu wa ta'ala irá dar àquele indivíduo. Portanto, mostra aqui uma virtude especial, não é? Seja a salat facultativo ou mesmo aplica-se ao salat obrigatório. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith de Ibn Umar radiallahu anhuma, ele dirigia-se ao Masjid Quba, não é? Nos sábados. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o hadith de Ibn Umar diz: kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba kulla sabtin mashiyan wa rakiban fa yusalla fihi. O profeta ia à mesquita do Quba todas as manhãs de sábado, caminhando ou montando, e rezava no Masjid Quba. Esse hadith está no Sahih al-Bukhari. Portanto, a questão relacionada fundada sobre taqwa, la masjidun ussisa ala taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala elogiou esta mesquita no Corão. Portanto, mostra um estatuto especial, único,
não é, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona acerca deste masjid. Portanto, as recomendações neste masjid: primeiro é você fazer o wudu em casa, dirigir-se para o masjid de Quba, ou se você está hospedado em algum hotel, fazer o wudu no hotel, depois ir para o masjid de Quba, não é, e fazer pelo menos 2 rakats, ou mesmo fazer o salat, não é, obrigatório neste masjid. Portanto, procurar visitar o masjid como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia nos sábados, se possível, não é? A intenção sincera, obviamente, seguir e emular, não é, o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, este versículo, não é, fala da revelação, portanto, ou por outro versículo do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala elogiou o masjid que foi construído sobre a essência do temor. Aqui, Allah elogiou este masjid contrariando um outro masjid que havia sido construído, que o propósito era impedir as pessoas de ir ao masjid Quba, ou por outra, construíram um masjid, aqueles que eram oponentes do profeta sallallahu alaihi wasallam, com o propósito, primeiro, de atrair, ter a aprovação do profeta sallallahu alaihi wasallam, que aquele era um masjid também que pudesse ser habitado, mas era para estarem de olho no profeta sallallahu alaihi wasallam e conspirarem contra os muçulmanos. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca, não é, deste masjid: la takum fihi abada, no outro masjid, não te ponhas, não habite esta mesquita nunca, porque a masjid que foi construído sob o temor é melhor do que este masjid, referindo o masjid Dirar. Portanto, o motivo de revelação, não é, deste versículo, que era masjid Dirar. Portanto, eles queriam que o profeta fosse aprovar aquele masjid, contrariando o masjid Quba. Então Allah diz: não, você vai para o masjid Quba e não masjid Dirar. Portanto, o propósito do masjid Dirar, os hipócritas de Medina, liderado por Amir ibn Rahib, construíram esta mesquita chamada Masjid Dirar, não é, que tinham 4 objetivos essenciais. Qual era? Servir como base de espionagem e conspiração contra os muçulmanos, dividir os crentes e semear discórdia entre os muçulmanos, acolher rebeldes e inimigos de Allah, não é, e de seu mensageiro nesta mesquita, e ganhar aparência e religiosidade e atrair o profeta sallallahu alaihi wasallam para legitimar aquela mesquita. Então eles pediram ao profeta sallallahu alaihi wasallam que viesse rezar nesta mesquita de Dirar, para dar legitimidade àquela estrutura. No entanto, Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo do Coran, dizendo o profeta sallallahu alaihi wasallam para não, la takum fihi abada, para que o profeta sallallahu alaihi wasallam não entrasse naquela mesquita, e apontando a verdadeira mesquita, que era Masjid Quba. Portanto, nós podemos ver essa explicação que acabei de dar no Tafsir Ibn Kathir, Tabari, até no Sahih Muslim, Sira Ibn Hisham, assim como Tafsir Qurtubi. Em Medina Munawwara existem outras mesquitas também que nós podemos visitar, para além de Masjid Quba. É verdade que a recompensa Masjid Quba é maior do que visitar qualquer outra mesquita em Medina Munawwara, como por exemplo Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain é aquela mesquita em que nós sabemos que antes nós rezávamos para a nossa direção era o Masjid al-Aqsa, era nosso Qibla, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam olhava sempre para o céu e à espera de uma revelação para que o Kaaba fosse o nosso Qibla. Então Allah subhanahu wa ta'ala depois revelou, não é, o versículo do Coran, não é, para que fosse para que o Qibla fosse o Kaaba, ou por outra, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam para direcionar fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, para que o profeta sallallahu alaihi wasallam direcionasse para o Kaaba. Portanto, os sahabas estavam a fazer salat, quando a informação chegou, estavam a fazer salat neste masjid, para o Masjid al-Aqsa, e lhes foi informado que o Qibla agora é o Kaaba. E naquele mesmo momento viraram na direção completamente oposta. Houve o movimento do imam para o outro lado e os muqtadis também viraram-se para trás. Portanto, houve um movimento dentro do salat para manter
o Qibla certo, portanto este masjid passou a ser denominado como Masjid Qiblatain. No Medina também tem outro masjid, chama-se Masjid Jumu'ah, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam efetuou a primeira oração do Jumu'ah ao chegar em Medina, mesmo antes de entrar na cidade de Medina propriamente dita. Tem outro masjid onde chama-se Masjid Bani Salim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam liderou a oração e organizou os primeiros assuntos comunitários entre os Ansar e Muhajirin. Tem o Masjid Al-Fath, uma das mesquitas pequenas que foi construída nos arredores do Monte Sula, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fez doar durante a batalha de Ahzab. Portanto, essas mesquitas também se podemos visitar, estando em Medina Munawwara, e tem o aspecto histórico que nós podemos também fazer visita, não é? Em que o aspecto histórico poderá ser reavivado nas nossas mentes e entendemos um pouquinho mais acerca da cidade do profeta sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.